Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já a gente volta a conversar. E antes da gente começar a nossa conversa, queria pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, Educação na Mesa. Ativa as notificações que você recebe os alertas dos episódios mais novos. E lá você também encontra os episódios anteriores. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante, a aprovação direto do ensino médio. A gente vai tratar aqui sobre a trajetória de um ex-aluno nosso e o tema é sobre os atalhos metacognitivos. Aqui ao meu lado, apresentando comigo, o professor Rodrigo Mutuca, professor de português do Grupo Etapa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo. E contigo? Ah, maravilha. E o nosso convidado especial, um ex-aluno do Colégio Etapa de Valinhos, Lucas Mendonça. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Mutuca? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, Lucas, eu tive o prazer de te dar aula, né, no ensino Obrigado. médio, segundo e terceiro ano, e me chamava a atenção sua postura em sala de aula. Eu via que você era um aluno muito compenetrado, parecia assim, até pelo seu semblante, que você sabia onde você queria chegar. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual a importância que você dava às aulas e como que você conseguia extrair o máximo dos seus professores. Então, Edu, eu não diria que eu sempre sabia onde eu queria chegar, mas eu sempre soube o que eu queria fazer com aquela aula, sabe? Eu via como uma oportunidade de aprender, mas eu nunca entendi o estudo como um objeto passivo, assim. Então, a gente tem essa tendência, até pela própria disposição arquitetônica da sala, né? Já o professor vai ali verticalizar o conhecimento, vai fazer essa mediação entre nós e a erudição, mas na verdade o que ocorre para a gente realmente aprender é andar com as nossas próprias pernas e usar do professor como para resolver dúvidas, para guiar alguma coisa que a gente não entendeu corretamente. Então, eu lia a apostila, consultar os materiais didáticos com antecedência para saber o que ia ser dado naquela aula. Tinha uma noção bem preliminar do que ia ser falado. E aí chegava a aula e aquilo era um roteiro para mim. Era como uma revisão em que eu podia aprofundar. Então, eu já vinha muitas vezes com dúvidas marcadas, assim, eu anotava no fichário o que eu não tinha entendido. Porque se você tem alguma dúvida de que você acha que você não entendeu, então pelo menos você entendeu alguma coisa. Tem aquela impressão de que quando o professor pergunta, né, alguma dúvida, ele fica aquele climão na sala, porque, bem, ou você entendeu tudo perfeitamente, o que é de primeira difícil, ou você não entendeu nada. Porque uma vez que você tem um conhecimento parcial de um assunto, você vai ter alguma dúvida, né? Eu achei muito legal você ter mencionado isso, né? Pelo que eu acabei de anotar da sua resposta, você está defendendo uma perspectiva ativa do aprendizado. Uhum. O Eduardo me conhece há bastante tempo, né? Ele sabe que eu gosto de algumas frases meio paradoxais e às vezes dando palestras eu falo para os alunos que eu, Rodrigo, não gosto muito de estudar. Mas eu gosto muito de aprender, só que para aprender eu preciso estudar. Aí o pessoal acha essa frase um pouco confusa, mas eles se dão conta de que o estudo por si só, ele precisa de uma outra coisa. Se eu estudo muito, aprendo pouco, tem algo errado, eu vou perder a confiança nos estudos. Agora, se o meu aprendizado ele é proporcional à minha dedicação, aparentemente, meu estudo está dando certo. É importante eu me questionar, será que essas técnicas são de fato eficazes? E pelo que você falou, você entende bem assim mesmo. E outra coisa que você mencionou que eu acho que é muito válida, é sobre o ensino vertical, né. O professor ele tem um conhecimento, o aluno apenas recebe. Tem uma cena do filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que aparece um adulto, segurando uma vela, acendendo as velas dos adolescentes, das crianças, e aquela luz ali representaria, vamos dizer assim, um conhecimento que só o adulto tem, e a criança seria um ser vazio. Nesse sentido, eu também gosto de pensar na diferença entre ensinar e educar, né. Ensinar de insigno é quando a gente pega um significado, um conteúdo e enfia na cabeça do aluno. Nessa perspectiva, eu faço uma prova, todo mundo tem que responder exatamente a mesma coisa. O educar, que vem de ex duco, o que importa não é necessariamente aquilo que eu falo, mas como que o aluno recebe isso, como que cada aluno vai mastigar, vai devorar aquele conhecimento, vai transformar numa coisa nova, numa coisa diferente e devolver para nós. Quando nós, professores e alunos, compreendemos que
esse tipo de ensino, esse tipo de aprendizado pode ser muito mais eficiente. Eu acho que todos nós saímos ganhando. Hum. E nesse aspecto, né, você, imagino, acabou aprendendo isso, não sei se quando criança, se na adolescência, mas é algo que te trouxe muitos benefícios. Para você, sempre foi natural estudar dessa forma ou em alguns momentos você tem a sensação de que estudou errado até aprender qual seria a melhor técnica para aproveitar aqueles momentos de aula? Eu acho que eu comecei errando mesmo, porque eu não estudei no etapa durante meu ensino fundamental, nem minha educação infantil, cheguei e fui proposto a um novo ritmo. E tem um certo contraste, né, do volume de conteúdo, do calendário de provas, que a gente tem um período de adaptação. Nesse período eu encontrei algumas dificuldades em me enquadrar no ritmo, e aí eu fui tirando dúvidas e conversando com os meus colegas mais velhos. Então, nas aulas de Olimpíada, eu tinha acesso a pessoas muito inteligentes, eh, pessoas que eu ia conhecendo, por exemplo, em outras atividades extracurriculares, como o EMUN. Então eu chegava para as pessoas que eu admirava, que eu queria ser parecido, que eu achava que iam ser aprovadas, e falava: "Ah, como é que vocês estudam? Geralmente, como é que vocês lidam com essa matéria, sabe? Tô com dificuldade nisso". E aí eu via que tinha algo em comum nesses alunos de se preparar antes, e aí eu fui meio copiando e ajustando para minha vida, para minha rotina, e foi dando certo, assim. Lucas, é legal ver você falar porque me vem a lembrança das nossas aulas, né? E agora você está organizando um pouco dessa imagem que eu tinha da sua postura em sala de aula, que é uma postura muito ativa. Você não entende a aula como um simples momento de transmissão de saberes, né? Você entende que sim, o professor, ele tem alguma experiência, alguma bagagem, mas não adianta você esperar que aquele conhecimento venha pronto. Eu me recordo que você tirava muitas dúvidas durante a aula. Hum. E o que você faz de a leitura antes da aula é algo que pouquíssimos alunos fazem, né? Acho que esse é um ponto, inclusive, que merece nossa atenção. Quando eu faço uma formação com alunos em escolas parceiras, eu dou essa orientação, né? Teste, Hum. ao menos se familiarizar com o conteúdo antes da aula. Porque em sala de aula, o professor ele organiza um roteiro daquilo que é considerado essencial, daquilo que você não pode sair da aula sem saber. E se você já tem algum conhecimento prévio, vai ficar mais fácil de você conectar esses conhecimentos, de Hum. você adaptar esse conhecimento que o professor traz aos seus próprios modelos mentais, às suas próprias Uhum. experiências. Então, essa sua postura eu acho que é realmente um diferencial, né? Agora, eu sei que nem tudo no colégio é fácil. Você Hum. mencionou que veio direto, né, de um outro colégio, começou a estudar no colégio etapa no ensino médio. Tinha alguma matéria, algumas áreas do conhecimento que você tinha dificuldade? E eu queria saber como que você lidou com essas dificuldades, porque uma coisa eu sei, você era muito bom em história, em geografia, você tinha facilidade com isso, mas e as outras? Tinha muita dificuldade em ciências da natureza. Acho que foi o meu pior desempenho no Enem, inclusive. Então, física, química e biologia foram os meus nêmesis, assim, durante todo o colégio. Eh, eu via isso em outros colegas também. Infelizmente, muitas escolas no Brasil não têm essas matérias durante o ensino fundamental, e os alunos da etapa já estão familiarizados com elas, eu acredito, desde o sexto ano. Chega no colégio, tem-se um período de revisão, que ali rolou tudo bem. Eu lembro que a gente aprendeu algarismos significativos em física, começou com as definições de taxonomia na biologia. Começa ali num ritmo de revisão, mas principalmente do segundo ano para frente eu comecei a sentir muita dificuldade nessas matérias, porque eu não era acostumado com a sofisticação que era trazida para elas, e parece que é algo meu mesmo, das minhas aptidões, de que eu não gosto das formas com que se estuda. Eu lembro de uma vez, a gente estava conversando sobre isso informalmente, né, e eu nunca gostei de biologia, porque para mim biologia com certeza era pior, porque eu tinha que memorizar muitas coisas, eu sentia. E hoje eu acho que eu não guardo muitas coisas na memória. Tem até uma matéria que eu lembro que a gente descobriu uma época, a gente estava tendo aula de Olimpíada de Matemática com o professor Regis, que foi uma pessoa que me ajudou muito nas Olimpíadas, nas preparações para o BMEP, Canguru, e aí acharam uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, falando assim: "Ah, eu não gosto de biologia também", e aí eu senti que tinha coisas em comum em perfis de alunos mesmo. Eh, e aí com essas matérias, eu tentava aplicar o que eu já aplicava nas outras,
praticava um pouco o auto-perdão, de sentir que, olha, talvez não seja tão bom em física quanto eu vou ser em geografia, quanto eu vou ser em história. E pegar realmente para entender as bases daquele conhecimento. Então eu citava, por exemplo, poxa, eu não vou entender os casos particulares das protozooses, mas se eu tiver um conhecimento de zoologia, por exemplo, a localizar esses seres vivos em reinos, quais que geralmente são os modos de contaminação, de profilaxia, eu vou ter no mínimo um mapa mental que vai me ajudar a eliminar algumas alternativas, que vai me dar às vezes um feeling na hora que eu vou ler um texto, e aí a hora que eu receber uma contextualização eu tenho maiores chances de acerto. Então foi basicamente entender que eu não iria ser o maior especialista nesse assunto, e como não especialista, enquanto generalista, focar então nessa visão geral e ir trabalhando métodos para que eu pudesse usar isso ao meu favor, então. Olha, eu estou fazendo algumas anotações aqui que depois eu vou querer compartilhar contigo, né? E eu estou mapeando muito as suas respostas porque eu estou identificando um padrão muito curioso. Mas antes de dizer que padrão é esse, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Você pegou e disse que entrou no colégio, enfrentou vários desafios, teve um processo de mimese, né, com seus colegas, você foi aprendendo com eles algumas estratégias de como estudar melhor. E hoje você está aqui para fazer o papel contrário, né? Você está dando para a gente vários exemplos para que os alunos percebam, talvez eu possa fazer alguns ajustes no meu processo de estudo para conseguir ter um desempenho legal, que nem o Lucas conseguiu em algum momento. Só que também tem professores assistindo, tem 2 professores aqui na mesa contigo, e eu gostaria de saber, né, que dicas você poderia dar para nós, não necessariamente nós individualmente, mas para nós professores, para que a gente possa facilitar o percurso do aprendizado em relação aos alunos. Porque muitas vezes a gente corre o risco de preparar uma aula centrada muito na nossa perspectiva. Eu me pergunto quantas vezes a gente se lembra de inverter o papel, de olhar a aula pela perspectiva do aluno para facilitar todo esse percurso. Eu acho que assim, que eu podia ver era algo que os professores se preocupavam muito no colégio e que eu acho que precisa ser intensificado cada vez mais. Eu acredito pessoalmente que o melhor ensino ele tende a ser o mais personalizado possível. No entanto, isso não é materialmente possível dentro de uma escolarização, que você tem ali 40, 50, 30 alunos numa sala. Então, você precisa, às vezes, entender a dinâmica daquela turma, daquela sala em específico, pois os alunos de Valinhos são diferentes dos alunos da Vila Mariana, que são diferentes dos alunos da Vila Mascote. E os alunos de Humanas, eles vão se comportar diferente da sala de Exatas, que vão se comportar diferente da sala de Biologia. Então, eu acho que o professor ele tem que, ao longo do semestre, ao longo dos conjuntos, ao longo do ano, ir fazendo um diagnóstico. Geralmente, olha, eles têm dúvidas nisso, geralmente é mais interpretação de texto, geralmente é mais conceito. Essa turma que tem uma dificuldade muito grande de se localizar em datas, né? Poxa, não consegue entender. Quando pensa em Dom Pedro, não pensa no século XIX, sabe? Então, fazer esses diagnósticos para que o professor, ao montar a sua aula, já se antecipe a algumas dúvidas. E também algo que os professores faziam, a maioria dos professores faziam e que, na minha opinião, ajudava muito, era antes da aula, naqueles primeiros minutos em que você tem mais foco, mais atenção da turma, fazer uma breve enumeração do que era feito ali, do que seria falado naqueles 50 minutos. A gente faz muito isso em redação, né? Então, olha, as causas do problema são essa e essa, as soluções são essa e essa, as consequências são essa e essa. E aí, no segundo parágrafo, você vai falar as primeiras causas que você citou, as primeiras consequências que você citou. É legal dar um roteiro, um mini roteiro da aula, coisa que ocupe menos 5 minutos, porque o aluno que copiar isso, ele vai poder, ao revisitar suas anotações, ter um caminho mental do raciocínio que foi traçado pelo professor. E é justamente esse raciocínio que é cobrado. Então o professor ele monta propositalmente ligar, por exemplo, o Iluminismo à Revolução Francesa.
porque sabe que vai ter uma questão na FUVEST que vai cobrar sobre os dois, porque são contemporâneos, tem tudo a ver uma coisa com a outra e tudo. Então, a hora que ele for revisitar esse raciocínio, ele vai estar acabando de se familiarizar com temas que são conexos, ele vai ver o que é mais básico, o que é mais aprofundado. Então, ele vai ter quase que um acesso, de novo, à cognição da produção daquele conhecimento, eu sinto dessa forma. Então, se eu pudesse sugerir algo, é tentar tornar o mais personalizado possível para suas salas, ver os comportamentos deles, a dinâmica, como que são as dúvidas, como que é os graus de atenção daquela turma, e tentar fazer essa enumeração inicial, para que o aluno ele tenha um acesso geral para que aquela aula vai ser, e na hora que ele for revisitar ter facilidade. Você resumiu muito bem o que a gente entende por uma boa organização de aula, né? Que quando a gente começa a carreira, talvez a preocupação de muitos professores seja dominar o conteúdo e transmitir uma quantidade muito grande. Só que, na verdade, a principal preocupação é como estruturar um roteiro que fique possível do aluno assimilar. Então, existe um caminho, né? Existe uma meta. Eu costumo pensar que meu aluno ele tem que sair da aula respondendo algumas perguntas. Uhum. Então, isso já é estruturado no começo, né? Você introduz um problema, desenvolve esse problema e, no fim, às vezes você nem dá a resposta, mas o aluno vai sair daquela aula se perguntando sobre aquele problema, né? Então, acho que você resumiu muito bem o que se entende por uma boa aula. Queria aproveitar agora para falar não em si das aulas regulares, mas das atividades extracurriculares, né? Eu sei que você participou de algumas delas. Queria que você fizesse um breve resumo dos seus interesses, né, nessas atividades que aconteciam no período da tarde, né, para onde você foi direcionando a sua aprendizagem ao longo do ensino médio e de que forma elas foram importantes para a sua aprovação em Direito na Universidade de São Paulo Uhum. e de que modo elas contribuíram para você hoje, já na faculdade. Eu comecei trabalhando, sempre gostei muito de matemática, já fazia Olimpíadas antes mesmo de entrar na etapa. E por afinidade eu peguei Olimpíada de Matemática, muitos colegas meus também faziam Olimpíada de Física, e ironicamente eu fui também para a Olimpíada de Física. Gostei bastante e tudo, estava tanto nas turmas iniciantes de cada um, comecei a ver cálculo em física, comecei a ver alguns princípios de matemática que a gente não tem acesso nas aulas regulares, porque não são cobrados, né? E com o tempo eu fui me desanimando um pouco com física, me frustrando, eu sentia que aquilo não era muito para mim. A matemática já foi um pouco diferente, eu já continuei mais o segmento do curso, prestei mais Olimpíadas até. Cheguei a ser medalhista da OMU, que foi um momento muito legal durante o período da pandemia. E eu acho, e aí depois, só para finalizar, também teve as Olimpíadas a partir do segundo e terceiro ano, especificamente o terceiro, de Geografia e a UNHB também, né? A Olimpíada de Geografia do Brasil e a Olimpíada Nacional de História do Brasil, organizada pela Unicamp. E aí, então, eu tive contato com documentos, análise de documentos históricos, charges, questões mais complexas, produção de tarefas, análise de gráfico, trecho de livros mais acadêmicos, durante essas duas Olimpíadas. Eu acho que me facilitou para eu ser aprovado, porque eu ganhei maior familiaridade com essas matérias, inclusive física, que eu não fui tão bem. Até para eu entender as minhas fraquezas, e entender algumas coisas, porque a Olimpíada não pode ser tratada como um reforço do currículo, ela é algo extracurricular. No entanto, eu acho que eu aprendi muito a estudar com isso. A matemática serviu para eu dar uma confiança enorme para mim, porque junto com redação, na minha opinião, as matérias mais decisivas para quem quer prestar direito. Então, a prova de redação é a prova de matemática. Redação, porque tem um peso muito grande, compõe a maior parte da nota, e as pessoas que prestam direito geralmente são boas em redação. Matemática, porque as pessoas que prestam direito geralmente são muito ruins em matemática. História e geografia, que também cai na segunda fase da FUVEST, tem a sua importância, contudo, eu sinto que é menos decisivo. Sim. Quando eu ia na turma de humanas, né, eram poucos que queriam prestar direito e que gostavam de matemática.
E engraçado que os dois que gostavam foram os dois que foram aprovados ali na sala de Valinhos. E é muito Uma boa familiar noção isso. de estatística essa sua, né? Eu lembro de uma vez, eu não lembro que aula que foi, que a gente ergueu as mãozinhas e aí os dois falaram que gostavam, a gente tá, eu e a Helena no momento. E aí a gente tá agora na USP, eu acho que muito em virtude disso. História e geografia, acho que serviu para eu ter um aprofundamento, aquelas coisas, mas principalmente elaboração de respostas. Eu acho que eu fiquei muito mais rápido isso em fazer. Então, à medida que você, sei lá, você está revisitando um tema de geografia física com grande profundidade, a hora que você vê esse mesmo tema sendo cobrado com grau menos específico, com um gráfico menos detalhado, com uma imagem às vezes que você já está acostumado, porque na área de humanas tem muito disso, então tem charges que ficaram datadas, mas que são muito históricas, tem quadros que são muito famosos, que vão cair, tem músicas, tem paisagens, todo mundo brinca nas redes sociais daquela imagem aqui de São Paulo que mostra o Morumbi e a Paraisópolis, Clássica, né? daquele prédio, né, que fica fronteiriço. Então, assim, a gente se acostuma. Aí você resolve uma questão que foi cobrada, a problemática da desigualdade social disso numa Olimpíada, aí depois cai essa mesma imagem no vestibular, você já sabe meio que a resposta, você já sabe o caminho que vai dar ali. E às vezes você tem aquilo já engatilhado e numa profundidade muito boa, porque a Olimpíada tem um grau de excelência ainda maior. Uhum. Grau do que ela vai requerer que você sabe. Então eu acho que facilitou eu conseguir fazer algumas coisas não maquinalmente, que ainda tinha um processo de crítico, mas com uma familiaridade muito maior, ao ponto de que eu ficava confiante fazer, mais confiante. Tipo, eu já enfrentei problemas maiores. Olha, pelo que eu notei aqui, a sua perspectiva do ensino médio se assemelha muito à descrição da jornada do herói. Na hora que você pegou e falou, né? Eu entrei no etapa, era tudo muito diferente, teve o período de adaptação, esse contato com o desconhecido, parece, né, na estrutura do roteiro, a passagem do primeiro para o segundo ato, que é justamente esse novo universo. Esse novo universo que vai tirar a gente da zona de conforto e vai nos possibilitar a possibilidade do aprendizado, que foi justamente isso daí que você foi dizendo depois, né? Um processo de mimese, a identificação da nêmesis, né? Eu notei quando você usou essa palavra e achei algo muito curioso, até porque uma coisa assim que é fundamental nas narrativas é o protagonista perceber que por trás das suas habilidades também há um potencial de defeitos, né? Uma grande virtude, ela pode estar associada também a alguns problemas que a gente deixa de lado, porque, pô, a gente sempre enxergou como virtudes, e você mencionou o auto-perdão, que é justamente evitar, né, uma cobrança excessiva. Se por um lado, né, o seu desejo de melhorar, ser ainda melhor em matemática, de ser um aluno de destaque em redação, em humanidades, isso daí é uma coisa muito boa. Por outro lado, se você leva isso a ferro e fogo para outras disciplinas, poderia gerar um estresse talvez nocivo. E você mostrou, né, as estratégias que você usou para minimizar essas perdas e eu achei isso daí muito bacana. Mas pensando nessa jornada do herói, né, nessa história, nesse roteiro todo que você foi montando, talvez de forma proposital ou intuitiva, o final do terceiro ato ele traz um aprendizado, né, uma espécie de um autoconhecimento que ressignifica muito daquele processo. E agora você está aqui justamente dando conselhos para quem talvez esteja no começo do ensino médio, para quem esteja no terceiro ano pensando no vestibular, para quem precisa de ajuda. Que tipo de aprendizado você acha que foi muito fundamental e talvez nem um pouco óbvio nesse processo todo? Nem um pouco óbvio. Porque tem algumas coisas assim que você poderia dizer, né? Pô, eu aprendi o suficiente para entrar no vestibular, Sim, mas às vezes sei lá, né, você pode ter aprendido coisas assim que talvez você nem imaginasse que você iria aprender nesse processo todo. eu acho que eu aprendi a... eu acho que é um pouco mais óbvio, que é falado, mas a gente não coloca em prática. Eu acho que é não se comparar com os outros. Vai ter gente que tá me ouvindo agora e que ainda não prestou vestibular. Às vezes a pessoa já prestou vestibular e foi aprovada.
ou ela tá prestando justamente direito, e ela foi aprovada e ela tá no cursinho agora. E entender que a jornada do herói, ela não é por mais que ela tenha esse padrão narrativo, ela é sua. Você é o protagonista da sua vida. Então, a gente vai enfrentar adversidades e timings que são próprios nossos. E isso era algo que muitas pessoas se frustram ainda, eu acho, o tempo todo, porque a gente está se comparando. A gente vive num mundo competitivo, não tem vaga para todo mundo, infelizmente. A gente tem essa coisa de sempre estar querendo ser o melhor, e tudo bem. Mas às vezes querer ser o seu melhor é um caminho que vai te levar mais longe. Eu lembro que, assim, nunca me contentei, nunca fiquei feliz de tipo, pegar REC nessa matéria. Nossa, sempre uma tristeza pegar REC, até porque ninguém quer fazer uma prova que você já não gosta 2 vezes. Mas falar assim, poxa, tirei 7 nessa última prova. Então, na próxima eu vou tirar no mínimo 8. Você não precisa tirar 10, que nem o seu amiguinho do lado que tira 10, eu já sempre nessa matéria. Tira um 8. Aí na próxima prova você vê tirar um 9, sabe? E aí você consegue trabalhar um sistema de recompensa e de progresso que é muito mais justo, porque é o seu ritmo. É as suas aptidões, é a sua história, é o que você teve a oportunidade de aprender e entrar em contato antes. Às vezes aquele seu amigo com quem você tanto se compara, ele tem defeitos que para você são qualidades. Ou às vezes ele teve uma história de vida muito mais privilegiada que a sua, que te favoreceu muito mais. Ou às vezes ele lida com outras dificuldades que são internas dele. Porque o gramado do vizinho sempre parece mais verde, não é isso que vovó fala? E tem um pouco disso. Então acaba que, assim, depende da gente, quem vai fazer a prova é a gente tá pensando e focando muito nos outros, às vezes. Acho que ligar um pouco esse senso de não se comparar e de que você pertence a si mesmo e você não precisa dar satisfação a outra pessoa que não a si. Você sabe o seu trajeto. Então a pessoa, às vezes, ela, poxa, que legal, eu tô aqui, eu fui aprovado direto, graças a Deus. Eu realmente fico muito feliz com isso, era a minha meta desde sempre, é o sonho de cada um. Mas a pessoa não foi aprovada direto, ela não pode desanimar. Porque no futuro, quando ela passar, ela vai fazer a graduação dela e tudo, ela vai olhar pra trás e falar: nossa, 2 anos ali que eu gastei passou meio rápido, né? A vida é maior, a gente vai viver, a expectativa de vida é 75, né? Vai se dissolvendo um pouco isso, a graduação vai durar muito mais que o tempo que você ficou no cursinho. Então é um pouco de entender assim, sua jornada do herói e a minha jornada do herói vai ter esse contratempo aqui e faz parte do roteiro. Uma hora eu venço ele. E nesse sentido eu queria finalizar esse bloco, saindo um pouco da sua pergunta, mas que eu sou muito gratidão. Você citou a jornada do herói, e a jornada do herói geralmente tem um mentor, né? Tem alguém ali que vai ajudar pessoalmente o herói nessa jornada. Então, muito se trata quando vai nas aulas de literatura, vai falar a jornada do herói, fala o Gandalf e o Frodo, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Sinto que o meu Gandalf, assim, no Etapa, foi um professor muito querido, queria mandar um abraço para ele, o professor Wanderson, mais conhecido como Baldez. Baldeus, professor de matemática, foi professor meu de Olimpíada de Matemática, eu morava um pouco afastado do Etapa, em outra cidade, ele morava na mesma cidade, a gente ia de carona. Ele foi um cara que me auxiliou muito academicamente, foi um professor incrível para mim e também ajudou a eu não deixar a peteca cair, me motivar nos momentos difíceis e ter esse contato muito solícito. Todos os professores na etapa eram muito solícitos, mas ele se destacou muito nesse sentido por questão do destino. Tenho certeza que outras pessoas fariam parecido com o que ele fez. E eu sou muito grato a ele e ainda vou escrever um livro com uma homenagem a ele. Porque eu acho que ele é meu pai intelectual, assim, nesse sentido. Depoimento bonito esse. E eu sou muito grato ao que ele fez por mim e com certeza não estaria aqui se não fosse por ele. E sabe o que é legal? Porque o Baldez é um professor de matemática. Se a gente olhar apenas o seu resultado
na aprovação de vestibular que é em direito, eu acho que muitas pessoas jamais arriscariam um palpite Sim, um que um professor de matemática teve matemática. essa importância na sua Sim. vida, né? Isso quebra um pouco aquele estereótipo da separação de áreas do conhecimento, né? Tá tudo bem você não gostar de Sim, algumas áreas, né, da biologia talvez, mas você teve um olhar bem geral sobre essa área e no fim deu tudo certo, né? Gostei muito do seu sim, sim. depoimento. A gente faz essa divisão por uma simplificação didática, mas na real muito tá a ver. Então, minha dificuldade em biologia vai se reverberar a hora que eu for estudar direito ambiental, tenho certeza disso. E quem não gosta de matemática, a hora que vem direito financeiro, tributário, tem uma escorregada. Eu tenho certeza que na faculdade de letras vai ter algo assim que vai se conectar com outras áreas, na faculdade de história vai ter estatística, não sei. E eu acho E que, aí vai além indo. disso, né, as nossas próprias características, né? Eu sempre gostei muito de matemática quando eu era adolescente. Então, quando eu comecei a trabalhar a leitura de uma forma mais ativa, eu usei muito do raciocínio lógico. E eu sou muito grato às aulas de matemática, porque basicamente salvaram minha vida na infância, na Uhum. adolescência. O primeiro livro que eu li eu estava só com 19 anos, né? Então eu sou um leitor muito tardio. E tem muita coisa assim. Eduardo, eu acho que gosta de matemática e física também, né, Eduardo? Eu gosto, mas tenho dificuldade. Mas você vê que curioso, no mestrado em educação, fui usar o quê? Estatística. Estatística. Uma matéria sobre estatística em pesquisa. Então não tem como fugir, né? Uhum. Claro, a dificuldade ela foi grande ali, a Sim, dificuldade bateu a porta, mas não tem como fugir, né? E física, pô, é fascinante física, né? Uhum. Sem fascinante. dúvida. Mas, Lucas, eu queria agora fazer uma virada. A gente falou bastante sobre sua experiência no colégio, Hum. né, suas práticas. E eu queria agora saber um pouquinho como está a faculdade, né? Você está cursando aí o primeiro ano de Direito na USP. Como que foi essa expectativa que você criou sobre o primeiro ano de curso? Qual que é a realidade? Há muita diferença entre suas práticas de estudo no colégio e o que você tem hoje? Então, Eduardo, eu tô no segundo semestre agora. Tem uma bem primeiras impressões, assim, que eu quase tô fazendo um unboxing da faculdade, assim. E aí umas minhas expectativas foram bem aceitas. Tive algumas desilusões grandes que eu trazei, eu acho que todo mundo tem. Mas tá sendo um período muito bem divertido. Dizem que o primeiro ano é o melhor mesmo. Até pintou o cabelo, olha lá. Até pintei o cabelo, raspar o cabelo, tinta na festa dos aprovados, na USP como um todo. E na São Fran a gente tem a famosa SEREC, que é a Semana de Recepção aos Calouros. E aí você tem festa que a entrada é mais barata para calouro, você tem palestras de diferentes áreas. Então, nossa, São Fran foi muito legal de conhecer todo o microcosmo que a universidade pode apresentar em tão pouco tempo. Então você tem o pessoal do movimento estudantil, mas você tem as carreiras públicas, os concurseiros falando ali. Aí depois você vai ter uma palestra com o pessoal de grandes escritórios, full service, os famosos Big Law corporativos, e você vai poder visitar eles. E aí depois você vai ter eventos da Atlética, e aí você vai ter eventos do centro acadêmico e das extensões, e você vai ter teatro, e você vai ter simulação jurídica, e aí vai longe, assim, e aí você vai ter o pessoal do departamento jurídico que faz justiça gratuita. Então é uma pílula muito rápida, assim, e você já vai se conectando com várias vertentes ali do direito, várias bolhas sociais, e você vai podendo experimentar um pouco de tudo. E foi muito legal o direito, porque eu vi que era um curso muito amplo, que não no sentido de postergar decisões, tipo, depois eu decido, mas que eu poderia experimentar para depois saber. É um curso que eu recomendo muito, porque você vai ter acesso a diferentes áreas de atuação e de conhecimento, com diferentes rotinas. Então, tem gente que é formada em direito que não trabalha com nada a ver com direito. Tem gente que é direito e tem os concursos que a gente conhece, né? Magistratura, promotoria, defensoria pública. Tem gente que vai trabalhar 100% home office, tem gente que vai trabalhar 100% presencial. E isso possibilita uma gama de possibilidades absurda. Então, tem gente que estagia no mercado financeiro, tem gente que estagia em órgãos públicos, tem gente que estagia em escritório, tem gente que estagia em departamento jurídico de empresas. E aí acaba com que você pode experimentar várias coisas antes de saber. O complicado de algumas decisões que a gente toma
em relação à nossa trajetória acadêmica é que a gente toma elas muito cedo. E com 18 anos, eu posso falar que eu não sei de nada da vida. E ano que vem eu vou continuar sabendo nada, e depois do ano que vem eu, talvez um pouco menos que nada, mas vai melhorando. E, e a gente tendo essa possibilidade de experimentar, de às vezes arrumar um estágio, fazer uma visita, fazer um workshop, não sei o que, é muito legal. Desilusões. A faculdade é muito legal, mas infelizmente ela não é só festa. Professores, eu senti que eu tenho excelentes professores e excelentes professores que não são fãs de dar aula. Isso foi um negócio meio chato, assim, que na São Fran a gente tem grandes ícones, pessoas muito famosas, que eu não preciso nem citar o nome, só que aí é uma cultura da universidade ele não vai dar aula. Quem vai dar aula vai ser um aluno dele de mestrado, doutorado, um orientando. E aí quebra um pouco a expectativa, porque, poxa, eu queria ter aula com o catedrático, né? Com a figurinha ali. E aí você acaba perdendo um pouco esse contato. O problema que a gente tem um pouco é da didática, né? Os professores de colégio, de cursinho, são muito mais didáticos do que professores de faculdade. Eles geralmente sentam, pegam um microfone e entram num monólogo de 1h40. Só 1h40? Ah, graças a Deus agora a gente tem As minhas eram intervalos. mais, viu? A gente tem intervalos, é no máximo 1h40, aí toca um sinal de 20 minutos, aí se quiser tem mais 1h40. Ah, então tá bom. Eu dei mais Mas não sorte é. que você, então, Eduardo, porque É. as minhas aulas foram muito boas, assim. Não tinha monólogo, não. Não, as aulas eram boas. Eu me lembro de professores que faziam um monólogo, só que eles tinham ali uma capacidade de atrair nossa atenção que era fenomenal. Tem Tem isso professores também, assim, né? e tem gente que vai ler, assim, numa parcimônia, Resumindo, sabe? tem de tudo. Numa monotonia absurda. Tem de tudo, tem de tudo. Eu tive mais experiências boas do que ruins, só que as ruins foram bem deploráveis, assim. E eu acho que a última parte da pergunta era como é que eu tô estudando agora. Isso. Você acredita que eu tenho heranças mentais do Etapa? Porque assim, a aula no Etapa acabava meio-dia e 45. Na Sanfran, acaba meio-dia e 50. Mais ou menos no mesmo horário. Aí eu almoço, e aí eu percebi que eu comecei a me concentrar do mesmo jeito que as aulas da tarde no Etapa funcionavam. Porque eu já estava acostumado. Então eu comecei a tentar, e eu tenho TDAH, né? E eu tenho uma dificuldade natural de me concentrar. E aí eu comecei a tentar estudar. Não, vou almoçar e já vou estudar. 1h30 da tarde, por exemplo. Eu não conseguia. Quando dava umas 2h05, não é que o bicho pegava no tranco? Aí dava umas 2h05 e ia bem. Dava 15h45, Intervalo. dava um cansaço. A vontade de ir ali no mercadinho da esquina pegar um café, não sei de onde vinha isso. Aí ficava ruim às 15h45, bem ruim. Aí eu dava umas 4h10, 4h05, melhorava. Aí ia bem até umas 5h45. Quando dava 5h45, 6 horas, ali me vinha uma fome tão grande, uma vontade de bandejar, eu ia pro bandeca. Eu falei, nossa, eu tô repetindo o esquema da etapa. Eu tô conseguindo me concentrar por 1h40, 20 minutos, 1h40, Olha, 20 minutos. você menciona bastante, né, um sistema de recompensas pedagógicas, do começo ao fim da sua fala, né? Seja nas possibilidades de aprendizado, no gosto, no prazer pelo aprendizado, e até mesmo, né, nessa coisa de recuperar algumas memórias inusitadas do ensino médio, mas que estão associadas, assim, a todo um contexto que, vamos dizer assim, né, teve um saldo muito positivo. E até mesmo agora, quando você olha para a faculdade e vê, olha, tem coisas boas, tem coisas ruins, parece que a percepção de que você consegue identificar isso também acaba sendo um saldo muito positivo. E você disse, né, poxa, eu tenho a sensação de que eu não sei nada da vida, nada da vida. Isso é uma coisa legal, né, esse tipo de cobrança e essa ideia, eu vou aprender mais. Isso é ótimo, né, você está olhando para frente pensando assim, daqui a alguns anos eu vou saber ainda mais do que eu sei hoje. Só que, por outro lado, por tudo aquilo que você compartilhou conosco, eu digo, né, você sabe bastante coisa legal, que é inspiradora para alunos e até mesmo para nós professores que estamos ouvindo aqui o seu depoimento, o seu relato. Então, muito obrigado, gostei bastante. Lucas, então Eu que tá agradeço, chegando aqui no Rodrigo. momento final. Queria só uma rápida pergunta para a gente fechar. Tem muito aluno que fica em dúvida quanto à escolha da carreira, às vezes é difícil, né, como você mencionou, aos 17, 18 anos escolher um curso.
que rápida orientação você pode dar a esse aluno que está ouvindo esse podcast sobre a escolha da carreira profissional? Acho que é saber muito bem que você não gosta, para já fazer uma eliminação. Se possível, contactar o setor de apoio para fazer a orientação profissional, o mais cedo possível, no início do ensino médio, porque é um processo psicopedagógico que leva um tempo. Caso ainda não for a opção, já está mais em cima da hora e tudo, estudar os cursos que você já tem interesse, porque dá na telha, né? Nossa, será que eu faço administração? Será que eu faço economia? Será que eu faço direito? Eu pensei esses cursos, isso que eu estou citando eles. E ver o que eles têm em comum. De que área eles são? Geralmente como atua esse profissional. E aí você vê o que você tem em comum, porque provavelmente é o que você gosta de fazer, e é provavelmente a sua aptidão. Para que você entenda, então, qual que é desses cursos que tem o maior substrato de coisas em comum, porque geralmente ele vai ser o que você vai mais gostar. E além dessa racionalização, uma redução de danos. Porque tá tudo bem a gente mudar de rumos na vida, né? A vida não é linear, tem gente que troca de curso mesmo. Às vezes entender que talvez a opção também seja, eu não errei por muito. Os gregos falavam em uma coisa de daimon interior, assim, como se fosse sua grande vocação de vida. Se o daimon interior de uma pessoa é fazer economia, se ela faz administração de empresas, ela teve um equívoco menor do que se o daimon interior dela fosse economia e ela fez medicina. Já está ali até no mesmo campus, vai fazer matérias juntos, vai poder atuar às vezes como profissional da mesma forma. Então, às vezes entender essas proximidades para que você entenda também que o conhecimento, como o Eduardo pontuou, é algo que se conecta. Então, a gente vê dentro da academia, o professor mesmo, que é atual diretor do Instituto de Relações Internacionais, é franciscano, formado em Direito. Então, às vezes a nossa vida vai nos levar para algumas ironias que a gente vai mudar de caminho mesmo. Mas tinha algo em comum. Ele gostava provavelmente de ler, gostava de Direito Internacional, acabou indo para a área de Relações Internacionais. Então, assim, às vezes entender realmente essas aptidões e entender que tá tudo bem mudar de ideia, desde que você não mude de ideia porque você suprimiu em algum momento que você é, mas sim porque você foi se descobrindo. Nossa, muito legal, Lucas, ouvir você falar. Acho que esclarece muitos pontos para vários alunos que estão aí nesse momento decisivo e espero que você consiga aproveitar muito a universidade, as aulas, os professores e espero te ver daqui a uns anos já formado na faculdade. Quem sabe até voltar a conversar, hein, Rodrigo? Com Seria certeza. uma boa. Estou muito aberto, foi um prazer. Legal. Muito obrigado. Então, dessa forma, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Queria lembrá-los para seguir nossas redes, né, inclusive o nosso canal no YouTube, Educação na Mesa. Ative as notificações que vão chegar os alertas dos novos episódios e lá você também encontra os episódios anteriores. Muito obrigado e até a próxima.